bíblico em Neemias capítulo 1. Estamos iniciando então uma série de estudos deste livro. Recomendo a vocês lerem esse livro em casa, examinando-o mais detidamente. O livro de Neemias certamente é o melhor e maior manual de liderança que já foi escrito na história da humanidade, porque este livro, além de trazer princípios importantíssimos, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu só gostaria de brevemente recapitular o que dissemos na aula passada, para que a gente entre no texto de hoje, que vai ser Neemias 1, de 5 a 11. Bom, Neemias é um livro pós-cativeiro. Estamos falando do cativeiro babilônico. Você sabe que o cativeiro babilônico aconteceu precisamente no ano 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi tomada. Quando os caldeus destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém e levaram os judeus para a Babilônia num cativeiro de quantos anos? 70 anos. 70 anos. Neemias certamente nasceu lá no cativeiro da Babilônia. Ele não nasceu em Jerusalém. O cativeiro termina em 516, porque a Babilônia a essas alturas já tinha caído nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. E agora, pela liderança desse novo império, os judeus tiveram a oportunidade de retornar para Jerusalém. A primeira leva em 516, sob a liderança de Zorobabel, para construir o templo de Jerusalém. A segunda leva vem em 457, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei de Deus ao povo. A terceira e última leva vem sob a liderança de Neemias, em 444, para a reconstrução dos muros. O que aconteceu com esses judeus que voltaram sob a liderança de Zorobabel em 516? Quando retornaram para Jerusalém, a cidade estava arruinada, cheia de escombros. A cidade estava povoada, rodeada, melhor dizendo, por inimigos, sobretudo os samaritanos, que foi uma mistura de raças dos estrangeiros com os israelitas do Reino do Norte. E esse povo se propôs a se unir para a construção do templo, no que foram rejeitados pelos judeus que voltaram, não por questão racial, mas por questão doutrinária, por questão teológica, porque esses samaritanos, além de serem um povo híbrido, racialmente falando, eram sincréticos, as crenças já não eram mais puras. Então, com essa rejeição, esses samaritanos se tornaram inimigos dos judeus que voltaram, e escreveram uma carta ao rei Artaxerxes, dizendo assim: rei Artaxerxes, esses judeus que voltaram não têm boas intenções, eles vão conspirar contra o rei, eles estão aqui para conspirar, e então a obra do templo que tinha começado é paralisada por um edito do rei. E esses judeus que voltaram, então, desanimados, cada um foi cuidar do seu campo, das suas casas, e a casa de Deus ficou desamparada. Então Deus levanta o profeta Ageu para encorajar o povo a tomar força e reconstruir o templo. Deus levanta o profeta Zacarias para promover um despertamento espiritual. E é nesse ínterim que Anani sai de Jerusalém e vai fazer uma visita para Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, na cidadela de Susã, o palácio de inverno deste rei. E Neemias resolve fazer uma pergunta que tem o seguinte teor, está escrito aí, você pode conferir comigo,
versículo 2: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ele é informado que tem um problema. Eu estou falando do ano 444, eu estou falando que a cidade, depois que foi tomada, ficou mais de 120 anos debaixo de escombros, aliás, 142 anos. Pense comigo que é uma cidade cheia de pedras reviradas. 142 anos. Ninguém tem dinheiro para reconstruir. Ninguém tem ânimo para reconstruir. Os inimigos estão ao redor. Há um embargo legal para a reconstrução. Quando Neemias escuta isso, de que a cidade está com os muros quebrados, ou seja, sem segurança pública, com as portas queimadas, significa que os juízes julgavam as causas nas portas, não tem mais poder de judiciário para defender os direitos dos pobres, ou dos necessitados, ou dos injustiçados. Quando ele toma a informação de que a cidade está mergulhada numa terrível pobreza, quando ele toma ciência de que o povo está em grande desprezo, que é pior que a pobreza, ninguém se importa, ele se assenta e ele chora, e ele jejua. A informação que ele recebe dá a ele a vocação, o chamado, para atender a essa grande necessidade. A vocação vem a uma pessoa de duas maneiras: ou por um chamado interno, ou por uma necessidade externa. Quando você tem ciência de que tem uma necessidade, Deus está chamando você, via de regra, para atender essa necessidade. Fazer perguntas, portanto, é perigoso, porque quando você faz uma pergunta e você tem a resposta, você se torna responsável para a solução desse problema. Então, por favor, ao cumprimentar alguém, não pergunte assim: ei, tudo bem? Porque pode ser que você escute a seguinte resposta: não, não está tudo bem. E de repente Deus está acabando de levantar você para ajudar essa pessoa a resolver esse problema. O conhecimento que você tem torna você responsável. Então, olhamos na aula passada os versículos 1 a 4. Neemias, um consolador. A palavra Neemias significa exatamente isso: aquele que consola. E um consolador é alguém que se importa com o povo, é alguém que tem coragem de fazer perguntas, é alguém que tem coragem de sentir na pele os dramas dos outros, é alguém que é capaz de orar, de jejuar, de chorar pelos outros. Agora, hoje, nós vamos ver um outro ângulo. Neemias, um intercessor, os atributos de um intercessor. Então eu chamo a sua atenção para esse ponto agora. Se como um consolador Neemias viveu perto das pessoas, como um intercessor ele viveu perto de Deus. Então vamos dar uma olhadinha, versículos 5 a 11. Eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aquele que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, os teus ouvidos
atentos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então vamos ver aqui os atributos de um intercessor. Em primeiro lugar, um intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Nós não lemos agora o versículo 4, mas está ligado ao versículo 4. Ninguém pode orar, irmãos, por alguém sem sentir na pele o drama desse alguém, a dor desse alguém. Não dá para ser um intercessor gelado, mecânico, frio, apenas pro forma. Para você orar por alguém, você tem que sentir a dor desse alguém, se colocar no lugar desse alguém, morar debaixo da pele desse alguém. Senão você não consegue ser intercessor. O intercessor é alguém que ama, que se importa, capaz de chorar. É curioso que Neemias está a 1.500 quilômetros das pessoas pelas quais ele está chorando. É curioso que Neemias nunca tinha visto as pessoas pelas quais ele está chorando. É curioso que Neemias nunca estivera lá presencialmente. Mas quando ele se informa do que está passando, ele é capaz de chorar, ele é capaz de jejuar, ele é capaz de orar. Então essa é a primeira marca de um intercessor, é alguém que sente na pele o que o outro está sofrendo. Se você quer viver uma vida de comodidade, então nunca queira ser um intercessor. Se você não quer sofrer a dor do outro, nunca se apresente como intercessor. Se você não é capaz de sair da sua redoma e de zona de conforto, nunca queira ser um intercessor. O intercessor é alguém que carrega o fardo dos outros, que tem no coração a pulsação da dor dos outros. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção: um intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Olha o versículo 5. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Eu hoje vejo que muita gente tem intimidade com Deus nas palavras, mas não no relacionamento com Deus. Papaizinho querido. Aí fala um nome tão bonitinho assim, papaizinho querido. Mas quando você vai ver a vida pessoal, não tem vida devocional, não tem intimidade com Deus. É apenas no vocabulário. Aliás, boa parte da música gospel hoje apresenta Jesus como um namorado. Quer sentar no seu colo, quer deitar nos seus braços, quer sentir o seu afago. É tanta intimidade nas palavras que parece que Jesus é um namoradinho. As pessoas que mais tiveram comunhão com Deus, via de regra se dirigiram a Deus assim: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível. Sabe o que está mostrando para nós? Eu não posso ser um intercessor sem ter uma visão plena de quão grande é esse Deus diante de quem eu estou orando. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Você começa tendo uma visão, uma compreensão de quão grande Deus é. Ele é próximo? Ele é próximo. Não é isso que o texto de Isaías diz? Que ele habita num alto e sublime trono. E também com quem? Com abatido e contrito de coração. Mas antes de você entender que ele está pertinho de você, do seu lado, você precisa entender uma coisa primeiro: que ele é grande, que ele é majestoso, que ele está num alto e sublime trono, que ele é o Deus temível, o Deus dos céus e da terra, o Deus que tem controle sobre o universo. Sem esse entendimento, irmãos, nós não poderíamos entender o que significa intercessão. Deus é soberano, Ele está no trono, Ele governa o universo, Ele tem as rédeas da história nas mãos. Quando você ora, você está unindo a sua fraqueza humana com a onipotência dEle. Você está conectando o altar da terra com o trono do céu. Essa é a segunda verdade que esse texto nos mostra.
Terceira verdade: um intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Vamos dar uma olhadinha na parte B do versículo 5. Olha aí. E que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia é a doutrina da aliança. Deus fez com você e comigo uma aliança. Ele prometeu ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo, de Ele ser o nosso Pai, de nós sermos os seus filhos. Ele prometeu que quando nós andamos com Ele, Ele vai nos abençoar. Se nós nos afastarmos dEle, Ele vai nos disciplinar. Ele é esse Deus da aliança, que guarda essa aliança. Então, quando você se aproximar de Deus para orar, entenda isso, que Deus é fiel à sua aliança, que Deus não desampara você, que Deus não fica variando de emoção e de sentimento todo dia, toda hora a seu respeito, porque a gente pensa nisso, irmãos. Quantas vezes você pensa assim, que Deus é muito parecido comigo, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que eu estou alegre, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu estou caminhando para frente, tem dia que eu estou caminhando para trás. Deus não é assim não, Deus não tem esse zigue-zague não, Deus não tem esses altos e baixos não, Deus não tem essa variação emocional não. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao seu caráter, Deus é fiel às suas promessas, Deus é fiel à sua aliança. Ao orar a Deus, traga isso à sua memória. Quarta lição: um intercessor é alguém que importuna Deus com as suas súplicas. Você pode ler o verso 6, a parte A comigo, vamos lá? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje o faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Bom, ele chega para Deus, numa linguagem humana, e diz: o senhor fica com o ouvido aberto aí, viu? Abra bem os olhos aí, viu? Eu estou falando. E eu estou pedindo quanto tempo mesmo? De dia e de noite. O que esse camarada está dizendo? Que eu estou insistindo com Deus, que eu estou apresentando a minha causa para Deus, que eu estou, numa linguagem de Isaías 62, importunando Deus, fazendo Deus lembrado do que Ele prometeu. Vós não descanseis, nem deis a Deus descanso, é a linguagem de Isaías. É a figura que Jesus contou da viúva, que chega para o juiz, que era um carinico, que não se importava com Deus, e ela todo dia chega lá: ô doutor, a minha causa, ô doutor, a minha causa. E o doutor pergunta: mas quem é essa mulher? Eu falei: essa mulher é uma viúva, um problema aí, está precisando resolver. E no outro dia: ô doutor, eu vim de novo, ô doutor, olha aqui a minha causa, doutor, ô doutor, outra vez aqui eu. E diz o texto que ele ficou tão importunado com a mulher que resolveu atender o pedido dela. É claro que o texto está falando por contraste, mas o que o texto está nos ensinando é que a oração tem esse componente de você chegar, de você pedir, de você bater, pedir, buscai e batei. Essa é a insistência. Orar e insistir, orar e não esmorecer, orar e perseverar na oração. E você coloca essa causa todo dia, toda noite, todo dia, toda noite, uma semana, um mês, um ano, uma década, a vida toda. Agora eu pergunto: quem de nós tem pique para isso? Quem de nós tem pique, por exemplo, para orar como Isaac orou 20 anos pela cura da sua mulher? Quem de nós tem pique para orar 30 anos por um filho, como Mônica orou por Agostinho? Quem de nós tem perseverança para colocar sua causa diante de Deus e não desanimar, de dia e de noite? Este é um princípio da oração. É alguém que importuna Deus com a sua oração.
Então, vamos a um quinto princípio. O intercessor é alguém que reconhece os seus pecados e os pecados do seu povo e os confessa. Vamos à parte B do versículo 6 até o versículo 7. Se você perceber, lá no versículo 6 tem um ponto e vírgula, aí é o corte, ele vai mudar de assunto. Olha aí, agora ele segue assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais, olha a mudança da linguagem, temos cometido contra ti. O que aconteceu aqui? Ele se incluiu. Porque uma coisa é você dizer, as pessoas estão pecando contra Deus. Agora as pessoas estão pecando e eu. Aí se inclui. Os quais temos cometido contra ti. Pois eu agora, note você uma coisa bonita. Quando você, só dica de oratória agora. Quando você for falar alguma coisa em que você e alguém mais fizeram alguma coisa boa, nunca coloca você na frente. José e eu fizemos esse trabalho. Nunca diga assim, eu e José fizemos esse trabalho. Não, bota o outro na frente. Isso é bonito, isso é polido. Isso é um recurso de oratória muito elegante. José e eu ajudamos alguém. José e eu realizamos esse trabalho. Não eu e José. O outro na frente. Agora, quando se trata de uma coisa que não é legal, de um erro, de um pecado, eu e fulano, nós erramos. Não fulano e eu. Perceberam a diferença? Perceberam? Quando se trata de confissão, preste atenção. No versículo 6. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meus pais temos pecado. Bom, agora eu botei na frente. Quando se trata de pecado, eu primeiro, o outro depois. Versículo 7, você pode ler o 7 comigo? Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. O que que você entendeu aqui dessa oração de confissão? O que chamou sua atenção? Já escutou aqui aquela seguinte oração de confissão? Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Já escutou isso? Senhor, lava-nos do lamaçal do pecado. O que quer dizer isso? O que é multidão de pecados? Tem nome, é um negócio vago. Vago. Eu não sei o que é multidão de pecados. Pecado tem nome. E ele começa a denominar os pecados. Corrupção. Temos procedido de todo, não de algum pouco não, meia dúzia não, de todo corruptamente. Não temos guardado os mandamentos, omissão, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste. Somos um povo corrupto, somos um povo o quê? Desobediente. O que é curioso, irmãos, é que ele se identifica com as pessoas pelas quais ele está intercedendo. Não só sentimentalmente a ponto de chorar, mas quando ele vai reconhecer os dramas do povo, ele diz, meu Deus, eu também faço parte desse negócio. Espiritualmente eu estou me identificando com eles. Eu estou no mesmo barco deles. Eu cometi o mesmo erro deles, o mesmo pecado deles. Aqueles que estão lá a 1.500 quilômetros de mim, que eu não vejo fisicamente,
palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Primeiro ponto aqui que eu chamo a sua atenção, ele sabe que Deus tem zelo pela sua palavra em a cumprir. Orar vitoriosamente é orar agarrado nas promessas da palavra de Deus. Como é que ele começa? Lembra-te da palavra que ordenaste. Agora, não parece uma petulância, não? Você chegar para Deus, ô Deus, lembra? Deus precisa ser lembrado? Deus tem memória curta? Deus tem amnésia? Não. Quando ele está falando isso, ele está trazendo um princípio para nós. Qual o princípio? A maneira mais eficaz de você orar é você se agarrar, se estribar nas promessas da palavra de Deus. Sabe por quê? Tudo que Deus prometeu é promessa, Deus está aliançado em cumprir. Deus está comprometido em cumprir. Ele não deixa a sua palavra cair por terra. Nenhuma das palavras dele cai por terra. Ele vela em cumprir essas palavras. Então, orar vitoriosamente é orar com base nas promessas. Leia as maiores orações da Bíblia e você vai ver que todos os homens de Deus e mulheres de Deus oraram com base nas promessas de Deus. Aliás, há um devocional que o pastor Arival escreveu, acho que há 2 anos, orando as promessas de Deus. São 365 promessas que você deveria conhecer. Você conhece? Você tem. É precioso isso, porque quando você ora as promessas de Deus, você está pedindo para Deus o que Deus prometeu para você. O que Deus prometeu, Deus cumpre. Esse é o ponto aqui. Agora veja outra coisa, no versículo 8, a parte B. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, é o cumprimento da promessa. Mas agora vem outro ponto, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. O que está escrito aqui? Compreender uma coisa, que a disciplina de Deus vem sobre aqueles que desobedecem. Ele está falando do povo dele, então preste atenção nisso. O que é que Deus havia dito lá com Moisés? Está lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Se vocês obedecerem, vocês vão ter bênção. Se vocês desobedecerem, vocês vão ter a mão pesada da disciplina. Eu vou espalhar vocês. Entender isso é muito importante, porque disciplina não é castigo. Disciplina é o cuidado de Deus para trazer você de volta ao caminho da obediência. Por exemplo, a psicologia moderna hoje, a educação moderna hoje está quase que proibindo pai e mãe disciplinar filho, não é verdade? Estão tirando dos pais esse direito. Não estou falando de espancar, não estou falando de agredir filho, estou falando de disciplinar. Quando um pai e uma mãe disciplina seus filhos responsavelmente, disciplina-os porque não gosta deles? Porque ama. Disciplina por quê? Para que aquele filho, aquela filha não continue naquele caminho de transgressão. Aquela disciplina só tem um propósito, é trazer de volta aquele filho à sensatez, à obediência, ao caminho da bênção. É por isso que um pai ou uma mãe que não disciplina o filho, vai ter desgosto depois. Desgosto depois. Quando Deus nos disciplina, não é porque não nos ama, é porque Ele nos ama. Tem hora que a voz de Deus não está sendo suficiente, vem a vara de Deus. Tem hora que a linguagem que o homem entende é a vara, é a disciplina. E é isso que ele está dizendo aí. Outro aspecto, confira comigo, versículo 9. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Compreende também que o arrependimento sempre redunda em restauração. Olha que coisa linda. Ele está dizendo o seguinte: esse converter aí, irmãos, vamos entender, não é converter de uma pessoa incrédula se converteu a crente, não é isso não. Ele está falando do povo de Deus. Sempre que um filho de Deus se afasta por desobediência e se arrepende do seu erro e volta para Deus, às vezes se usa essa linguagem de conversão. Quer um exemplo?
Quando Jesus está saindo do Getsemane, do cenáculo, e ele diz assim para Pedro: Pedro, Satanás requereu peneirar você como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Será que Jesus estava dizendo ali que Pedro não era convertido? Que Pedro não era salvo ainda? Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você voltar para mim, Pedro, porque Jesus sabia que Pedro ia tropeçar, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, Jesus sabia que Pedro ia negar seu nome, a sua fé, seu apostolado, seu Senhor. Jesus sabia que Pedro até estava tentando desistir de Jesus. E aí Jesus está dizendo assim: quando você voltar para mim, Pedro, você é um convertido. Jesus já tinha dito lá no cenáculo: não precisa lavar os pés, não precisa tomar outro banho não, Pedro, vocês todos já estão limpos, exceto Judas. Então ele era convertido. Mas essa é uma linguagem do povo da aliança, que se afasta por um tempo, e ao voltar para Deus, a linguagem é essa: conversão. Então, quando o Filho de Deus, disciplinado, cai em si e se arrepende, como o pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai, o que ele encontra? Braço aberto, beijo, festa, recepção, restauração. É isso que Deus faz com a gente. Louvado seja o Senhor. Mas ainda tem um quarto aspecto aqui nesse texto, versículo 10. Compreende que os pecados do povo de Deus não anulam a aliança de Deus com ele. Você pode ler o 10 comigo? Tem uma mensagem lindíssima aqui. Vamos lá? Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, com a tua mão poderosa. Ai, que coisa maravilhosa isso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta honesta para você. Alguma vez você já pecou contra o seu Deus? Ficou abatido e abatido e abatido? Oh Senhor, eu pequei contra ti. E aí você disse: mas eu ainda sou o quê? Teu servo. O fato de você ter pecado contra o seu Deus não tirou de você o privilégio de ser filho, filha de Deus. Você ainda é servo de Deus. Deus vai disciplinar, Deus vai tratar, mas você não perde essa posição de filho de Deus. É aquilo que nós falamos hoje no culto das 11. Salvação não se perde. Quantos crentes desesperados hoje, porque cometeram um pecado, perdi a salvação. Não, você não perdeu a salvação. Se você é salvo, você não perdeu a salvação, você perdeu a alegria da salvação, mas a salvação não. Você não deixou de ser filho. Quando um filho seu erra com você, ele deixou de ser seu filho? Não. Ele perdeu a alegria da comunhão com você, ele trouxe sofrimento para você, ele trouxe sofrimento para ele, mas ele não deixou de ser filho. O povo foi disperso, você sabe disso. Jerusalém foi tomada, Jerusalém foi queimada, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo foi levado para a Babilônia, o povo foi disperso por outras nações do mundo. Mas Neemias está dizendo: mas nós ainda somos o quê? Teus servos. Que mensagem consoladora. Deus não desiste de nós, Deus não abre mão do seu povo, Ele trata com o seu povo, mas nós ainda somos o seu povo. Pois bem, queridos, vamos ao último ponto desta análise do texto. Um intercessor é alguém que associa devoção e ação. Olha comigo o versículo 11, vamos lá, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e ai dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que está acontecendo aqui? Se você perceber, versículo 4, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. Quanto tempo? Versículo 4. Quanto tempo ele orou? Alguns dias. Alguns dias. De noite e de dia.
Para que ele fez isso? Qual o problema que foi apresentado para ele? Qual o problema? A cidade de Jerusalém está debaixo de escombros. O povo está pobre. O povo está abandonado. O muro está quebrado. A porta está queimada. O povo está diante de um grande opróbrio. Mas como é que resolve isso? Eu estou a 1.500 quilômetros de distância. Quem tem poder para resolver isso? Quem que dá comando para isso? Eu sou empregado. Eu não posso sair assim sem pedir licença. Também eu ir de mão abanando para Jerusalém não vai resolver nada. Eu preciso de uma carta. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de homens. Eu preciso de material. Agora, como é que eu chego para o rei e apresento isso? Ele está orando, preste atenção nisso, pedindo para Deus o quê? Que eu seja bem sucedido hoje. De que forma? Deus dando a ele mercê perante este homem. Que homem? O rei Artaxerxes. Se ele perdesse essa abordagem, o plano estava abortado. Se o rei não fosse favorável a ele, Jerusalém continuava debaixo de escombros. Você já orou a Deus para esse tipo de momento na sua vida? É hoje, Senhor, a oportunidade é essa, o dia é agora, a hora é agora. Então, Senhor, ou o Senhor vai na minha frente, ou o Senhor abre a porta, o Senhor mexe com as pessoas, o Senhor muda as disposições do coração das pessoas, o coração do rei está na tua mão. Então, o Senhor vai na minha frente, o Senhor abre essa porta aí, o Senhor toca o coração dessa pessoa aí, Senhor, eu dependo do Senhor. E é esse tipo de oração que ele está fazendo. Em outras palavras, meus irmãos, ele associa devoção com ação. E preste atenção, e vale a pena você entender o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Qual era a função dele no palácio? O que significava copeiro? É que naquela época os reis tinham muito medo de serem envenenados. Então ele tinha um funcionário de alta confiança dele, que tinha acesso à presença dele, nas horas mais importantes dele, na hora da refeição. E quando ele levava o vinho para o rei, ele dava uma bebericada na taça. Se o cara não caísse, o vinho está bom, pode beber. Aí vamos prosseguir a leitura. Eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Não dá para você ter um funcionário que trabalha perto de você triste, dá? Quem gosta disso? Que rei que gosta disso? Que diretor que gosta disso? Que gerente que gosta disso? Você tem uma pessoa mal-humorada perto de você? Não dá, né? Então, se o cara está perto de você, trabalha com você, tem que estar com ânimo, tem que estar com um sorriso, ainda que o coração às vezes esteja um pouquinho triste, mas o semblante está alegre. Porque ninguém aguenta viver perto de uma pessoa murmuradora. Já pensou nisso? Você convive com um cara que está murmurando, está mal. Você conhece gente assim? Bom dia. Não está bom não. Tudo está ruim. Ele tem que reclamar. O Neemias era um cara, desculpa da expressão, bom astral. Que é cara alegre, que é cara para frente, que é cara para o alto, que é cara animado, que é cara feliz. Só chegar perto já fica animado. Aí o que está escrito aí? Eu nunca estivera triste diante do rei. O rei me disse, versículo 2: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Perceba você, que por sabedoria divina, ele que sempre foi um cara alegre, nesse dia estava triste. Por que ele estava triste? Por causa da realidade que ele estava vivendo. Mas se ele estivesse alegre, ele suscitaria uma pergunta do rei? Não. Então a tristeza dele aqui foi um plano, uma estratégia. Ele tinha que chamar a atenção do rei. Por
quê, irmãos? O hábito desse rei, nem a rainha podia falar com ele, sem permissão. Para alguém falar com esse homem, ele tinha que levantar o seu bordão e estender o bordão. Ninguém chegava assim e começava a falar, não, de jeito nenhum. Então, estrategicamente, ele abate o semblante, porque essa é a hora. A pergunta tem que ser provocada: o que está acontecendo com você, Neemias? Você nunca ficou triste na minha presença? Versículo 3: eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, tem as portas consumidas pelo fogo? Olha a estratégia dele, não cita o nome de Jerusalém, porque o rei podia ter uma reação negativa. Qual era a última informação que ele tinha? Dos samaritanos: olha, os judeus que estão aqui em Jerusalém estão conspirando contra você, viu? Sabedoria. Oração e ação. Tem hora, irmãos, que nós falamos bem com Deus, mas nós não sabemos conversar com pessoas. Você conhece gente que abre a boca, cria mais problema? Tem gente no Brasil assim? Tem que ter sabedoria para abordar, para tratar do assunto, tato, habilidade, falar na hora certa, com o tom de voz certo, com a motivação certa, com o propósito certo. E o que é mais curioso é que o rei faz uma pergunta para ele. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Você conhece aquela oração telegrama? Relâmpago. Ele podia dizer: oh, não, aguenta um pouquinho, rei, deixa eu ir no banheiro aqui, eu preciso orar um pouquinho para responder. Não, não dá prazo para isso, meu filho. Não dá prazo. Não, espera, rei, eu vou orar uma semana, depois eu te dou a resposta. Não, é agora. Você conhece aquele momento que você ora assim? É agora. Sabe uma oração que não é verbalizada? Você orou, não é? Senhor, então, meu Deus, o rei está aqui querendo saber o que eu faço, então Deus me dá uma resposta. Não, nada disso não. Ele orou no segredo, no secreto do seu coração. E aí ele se põe como resposta para a solução do problema. E aí ele pede o rei que manda dinheiro, que mande dinheiro, que mande gente, que dê material, que dê toda a estrutura. Então, esse homem é um homem que crê o seguinte, que Deus responde oração. E esse homem é um homem que crê o seguinte: aqueles que oram precisam agir. Agir. Oração e ação. Quem ora sem agir, vira um místico. Quem age sem orar, vira um racionalista frio. Nós precisamos das duas coisas. Os homens mais práticos foram os homens que mais oraram. E os homens que mais oraram foram os homens que... Forever lover. In the depths of the darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat I feel your grace. In your warm embrace I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Those storms may
more. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Mas fizeram. Que Deus nos ajude a olhar a liderança de Neemias e a imitar este homem. Vamos ficar em pé? Hoje nós vamos terminar um pouquinho antes, porque o nosso departamento de música vai precisar de um pouquinho mais de tempo para cuidar aqui do culto às 19, e nós estamos fazendo isso em atenção ao pedido deles, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, e eu gostaria de recomendar então a vocês, tira um tempinho, dá uma lidinha no livro de Neemias. Você vai ficar encantado com este livro. Nós vamos examiná-lo cuidadosamente aqui, na Escola Dominical das 5h40. E eu espero que, na medida que nós formos estudando esse livro, certamente Deus vai examinando o nosso coração. E eu espero que esses princípios práticos de liderança não apenas tragam luz para a nossa cabeça, mas tragam graça para o nosso coração. Tá bom? Vamos orar. Deus amado, nossa gratidão a Ti, por esse tempo tão precioso, de estudo da Tua Palavra, como ela é boa, como ela é preciosa, como ela é rica, como ela é instrutiva, como ela é luz para o nosso caminho, como ela dá diretriz para a nossa vida. E nós te pedimos, Deus, que Tu abençoes a Tua igreja aqui presente, aqui reunida e aqui representada, que a Tua graça seja sobre nós, que Tu nos ensines a amar a Tua Palavra, a conhecer a Tua Palavra, a praticar a Tua Palavra, a anunciar a Tua Palavra, e a ver os resultados extraordinários da Tua Palavra. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para a salvação daqueles que ainda não Te conhecem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, irmãos, o intervalo para o culto das 19 horas.